Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com os números da primeira fase da Série D. Terminou a primeira fase, 64 equipes distribuídas em 8 grupos, turno e retorno, e aí os 4 primeiros passaram de fase e os 4 últimos, infelizmente, ficaram pelo caminho. Vamos ver todos os números dessa primeira fase, os confrontos da segunda fase e também quem vencer na segunda fase, os confrontos já da terceira fase, como fica então o chaveamento desta parte 2 da Série D, né? A parte do mata-mata. Daqui pra frente é mata-mata. A gente explica tudo pra você, amigo torcedor, agora. Muito bem, então, passando aqui só para falar aí rapidamente dos classificados, né? No grupo 1, Amazonas em primeiro, Rio Branco do Acre, São Raimundo do Amazonas e o São Raimundo de Roraima. Essas as equipes classificadas no grupo 1. No grupo 2, Motoclube em primeiro lugar, Tocantinópolis em segundo, Pacajus em terceiro e o Juventude Samas em quarto. Portanto, 2 maranhenses classificados aí no grupo 2. Lembrando, pessoal, que o primeiro e o segundo colocado de cada grupo tem a vantagem de decidir em casa na segunda partida do mata-mata, tá? O primeiro e o segundo colocado de cada grupo tem a chance de definir em casa a segunda partida do mata-mata. Por isso que era importante ficar em primeiro ou em segundo. No grupo 3, o Retrô primeiro colocado, América em segundo, Souza em terceiro, Afogados em quarto. Quase deu ali pro Icasa, mas acabou perdendo ali no saldo de gols, né? E não se classificando. No grupo 4, o Asa ficou em primeiro, o Lagarto em segundo, Jacuipense em terceiro e Santa Cruz em quarto lugar aí do grupo 4. O Sergipe quase conseguiu, mas ficou no quase. Grupo 5, Brasiliense, ótima campanha, primeiro colocado, Anápolis em segundo, em terceiro Costa Rica e em quarto o Operário do Mato Grosso. No grupo 6, Pouso Alegre em primeiro, Bahia de Feira em segundo, Real Noroeste em terceiro e Nova Venécia em quarto. As duas equipes do Espírito Santo conseguiram a classificação aí neste grupo 6. E nenhuma das duas equipes de São Paulo se classificou. No grupo 7, São Bernardo em primeiro com 27 pontos, em segundo Paraná, em terceiro a Portuguesa Carioca e em quarto a equipe do Oeste de Barueri. E no grupo 8, Caxias em primeiro, Aimoré em segundo, Cascavel em terceiro e Azures em quarto lugar. Muito bem, esses os classificados. Agora, a tão esperada classificação geral da Série D, depois de 14 rodadas, quem ficou melhor aí entre as 64 equipes? Olha lá, Retrô 33 pontos e Brasiliense em segundo, também com 33 pontos. O Retrô ganha ali no saldo de gols, portanto o Retrô tem a melhor campanha de toda a Série D até agora. Em terceiro, o Amazonas com 31 pontos, em quarto, o Motoclube com 28, em quinto lugar, o Rio Branco do Acre, em sexto, Caxias, em sétimo, Aimoré, em oitavo, São Bernardo e em nono, Pouso Alegre. Em décimo, o Anápolis, em 11º, Cascavel, em 12º, Asa, em 13º, Lagarto, em 14º, o Azures, em 15º, América de Natal e em 16º, Bahia de Feira. Vamos virar a página aqui para mostrar que em 17º lugar ficou São Raimundo do Amazonas, em 18º, Souza, em 19º, o São Raimundo de Roraima, em 20º, Real Noroeste, em 21º, Paraná, em 22º, Afogados, em 23º, Tocantinópolis, em 24º, o Icasa. Olha só, 32 equipes passaram para a segunda fase,
O Icasa ficou em 24º na classificação geral, porém não se classificou, não ficou entre os 4 do seu grupo lá. Em 25º, Nova Venécia. Em 26º, Porto Velho, mais uma equipe aí que ficou entre as 32 melhores colocadas na classificação geral, mas o Porto Velho também não se classificou. Em 27º, o Costa Rica. Em 28º, o Operário. Em 29º, Jacuipense. Em 30º, a Portuguesa Carioca. E em 31º, o Ceilândia. Outra equipe que ficou dentro dos 32, mas também não classificou. Em 32º, o Pacajus. Portanto, 3 equipes, Icasa, Porto Velho e Ceilândia, fizeram uma boa campanha, ficaram entre as 32, mas nos seus grupos não ficaram entre os 4 primeiros, portanto não se classificaram. Portanto, nós temos mais 3 equipes classificadas que ficaram acima dos 32, olha só. Juventude do Maranhão, o Oeste em 34º, o Nova Iguaçu ficou em 35º, mas não se classificou, e o Santa Cruz em 36º. Portanto, o Santa Cruz é a pior das equipes classificadas para a segunda fase. E vai pegar justamente o Retrô, que é a melhor equipe de toda a primeira fase. Por coincidência, né? Porque o grupo 3, o primeiro do grupo 3, pega o quarto do grupo 4. E o primeiro do grupo 3 foi a equipe do Retrô e o quarto do grupo 4 foi o Santa Cruz. E por coincidência, o Retrô melhor campanha da Série D e o Santa Cruz a pior campanha de todos os classificados. E aí nós temos em 37º o Sergipe, São Luís, Fluminense, Castanhal e por aí vai, amigo torcedor. Vamos mostrar aqui a última página, ó, onde nós temos o pior time da Série D, a equipe do Náutico de Roraima. A vice-lanterna ficou com o Crato, né? Depois o Ação e a Caldense, essas as piores equipes do campeonato aí. Náutico de Roraima, a pior do campeonato, realmente 5 pontos, 1 vitória, 2 empates, 11 derrotas e tomou muito gol mesmo a equipe de Roraima. A gente já vai falar disso agora, olha só. Nesta primeira fase tivemos 448 jogos e 1.041 gols marcados já até agora nesse gigante que é a Série D, média de 2,32 gols por jogo. O melhor ataque, o Amazonas, 37 gols, em segundo o Trem com 29 gols e em terceiro Porto Velho com 28 gols. As equipes lá do grupo 1, no grupo 1 saiu muitos gols, né? Então são as equipes que tiveram maior número de gols marcados. O Retrô em quarto com 27 gols. Os piores ataques, o Crato, que só marcou 5 gols, foi o pior ataque da competição, seguido de Juazeirense e Caldense, que marcaram apenas 8 gols. Agora, as defesas, a melhora do São Bernardo, que só tomou 3 gols nas 14 partidas, a segunda melhor defesa, a do Retrô, que tomou 6 gols. E o América de Natal tomou 7 gols também, tem uma boa defesa a equipe do América de Natal. As piores defesas aí vem o Náutico de Roraima, né? Disparado a pior defesa da Série D, 57 gols sofridos aí em 14 partidas. Depois vem o Crato com 33 e o Maitá com 32, as piores defesas aí. Muito bem, agora para falar dos artilheiros da Série D, o Aleilson do Trem e o Franklin Mascote do Retrô, ambos com 10 gols até aqui no campeonato. O Trem não se classificou, né? Então o Aleilson não pode mais marcar, mas o Franklin Mascote ainda assim tem chance de aumentar essa artilharia. E o vice-artilheiro aí é o Rafael Tavares do Amazonas com 9 gols marcados, ele que também
pode aumentar aí essa marca de gols nessa Série D 2022. Muito bem, agora a gente vai para os confrontos então da segunda fase, pessoal. Então, estava decidido assim, né? O regulamento do campeonato previa que o primeiro colocado, por exemplo, do grupo 1, jogaria com o quarto colocado do grupo 2. O segundo colocado do grupo 1 jogaria com o terceiro colocado do grupo 2, o terceiro do grupo 1 contra o segundo do grupo 2 e o quarto do grupo 1 contra o primeiro do grupo 2 e assim por diante. Confronto entre o grupo 1 contra o grupo 2, depois o grupo 3 contra o 4, o grupo 5 contra o grupo 6 e o grupo 7 contra o grupo 8, para ainda assim ficar um pouco mais regionalizado, para os times não terem que viajar longas distâncias. Então, o grupo 1, que é lá do norte, pega o grupo 2, que é ali também meio do norte, meio do nordeste, né? Maranhão, Pará. O grupo 3, que é do nordeste, joga contra o grupo 4, que também é do nordeste. E por aí vai. O grupo 5 com o grupo 6, o grupo 5 que é lá do centro-oeste, com o grupo 6 que já pega São Paulo, Espírito Santo, enfim. E o grupo 7, que é do sudeste, contra o grupo 8, com os times do sul. Então, esses são os confrontos, o primeiro de um grupo contra o quarto do outro. E aí, a gente tem, olha só, Juventude contra Amazonas. Juventude, que foi o quarto colocado do grupo 2, pega o Amazonas, o primeiro colocado do grupo 1. O Juventude joga a primeira partida em casa e o Amazonas, como foi primeiro colocado, como eu falei anteriormente, o primeiro e o segundo colocado decidem em casa. A segunda partida será em casa, lá na Arena Amazônia. As partidas neste próximo final de semana, dia 23 e 24 de julho, sábado e domingo, e a volta no outro final de semana, no sábado e domingo, se eu não me engano, dia 29 e 30, dia 30 e 31 de julho, tá? Os jogos de volta. O Souza pega o Lagarto e o Lagarto, então, decide em casa o confronto. Quem passar desses confrontos se enfrenta na terceira fase. Então, por exemplo, se o Amazonas passar e o Souza passar, se enfrentam Amazonas e Souza já na terceira fase, onde a gente vai ter só 16 clubes, né? Estamos com 32, a terceira fase vai ter 16 clubes. Muito bem, seguimos com a próxima página aqui, ó. São Raimundo do Amazonas pegando Tocantinópolis. Tocantinópolis decide em casa. E Santa Cruz contra a Retrô, como eu falei anteriormente, né? E o Retrô tem a chance de decidir em casa. Quem se classificar desses confrontos se enfrentam na terceira fase, portanto. Passando aqui, São Raimundo de Roraima contra Motoclube. Motoclube decide em casa. Jacuipense contra a América de Natal. O América tem a chance de decidir em casa aí contra a Jacuipense. Quem vencer nesses confrontos se enfrentam na terceira fase. Pacajus contra Rio Branco. O Rio Branco é quem decide, tá? O Rio Branco ficou em segundo do grupo e o Pacajus em quarto no grupo 2. Portanto, o Rio Branco é que decide em casa. Afogados contra a Asa. O Asa, primeiro colocado lá do grupo, decide em casa também. E quem vencer desses dois confrontos se enfrentam na terceira fase. Seguimos aqui. Nova Venécia contra Brasiliense. O Brasiliense decide em casa. Portuguesa contra Aimoré. O Aimoré é quem decide em casa. Quem vencer se enfrenta na terceira fase. Costa Rica contra Bahia de Feira. O Bahia de Feira decide lá na sua casa, na Bela Arena Cajueiro. E Azures contra São Bernardo. Olha só, grande confronto. O Azures é um time que se destacou aí nos últimos anos. E o São Bernardo que também vem fazendo bonito. O São Bernardo decide em casa lá no estádio 1º de Maio. Passando aqui para falar de Operário de Várzea Grande contra Pouso Alegre. Pouso Alegre decide em casa. E o confronto dos paranaenses, Cascavel contra Paraná Clube. O Paraná Clube decide em casa.
Lembrando, pessoal, que ao final do segundo jogo, empate no placar, né, no placar agregado, a gente vai para os pênaltis. Não existe vantagem do primeiro colocado, do segundo, em relação ao terceiro e ao quarto. Se terminar empatado, ao final das duas partidas, teremos disputa de pênalti direto. Muito bem, e agora a última página, onde teremos Real Noroeste contra Anápolis, o Anápolis decidindo em casa, e o Oeste de Barueri contra o Caxias decidindo em casa, e aí os vencedores se enfrentam na terceira fase. Portanto, eram 64 times, passaram 32 para a segunda fase, depois dessa segunda fase serão 16, e depois dessa terceira fase nós teremos 8. Aí, os 8 colocados, os confrontos será o primeiro geral, primeira campanha, melhor primeira campanha no geral, contando primeira fase, segunda fase e terceira fase, contra o a oitava melhor campanha. A segunda melhor campanha contra a sétima, a terceira melhor campanha contra a sexta, a quarta melhor campanha enfrenta a quinta melhor campanha. Isso eu já estou falando da quarta fase, tá? E aí sim os vencedores passam para as semifinais, e aí teremos só 4 equipes. Essas 4 equipes são as que vão subir para a Série C. Muito bem, então, amigo torcedor, eu falei demais, eu acho, né, sobre o regulamento aí do campeonato, mas eu acho que dá para entender, acho que eu expliquei mais ou menos aí. Quem quiser voltar ao vídeo, dá uma voltada aí para entender melhor, mas é assim que funciona, é um regulamento até simples, na minha opinião, de entender, tá? Se ficou alguma dúvida, pergunte aí nos comentários, que a gente responde o mais rápido possível. Se você gostou desse vídeo, se eu de alguma forma trouxe informações da qual você estava procurando, deixe o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo aqui no YouTube. E é lógico, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, é sempre muito legal ter você aqui com a gente. Bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo!